Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. O que o ego faz, ele guarda para si mesmo e assim ele é sem força. Sua existência não é compartilhada. Ele não morre, meramente nunca nasceu. O nascimento físico não é um início, é uma continuação. Tudo que continua já nasceu. Aumentará à medida em que esteja disposto a devolver a parte não curada da tua mente à parte superior, devolvendo-a sem divisões à criação. Eu vim para dar-te o fundamento, de modo que os teus próprios pensamentos possam realmente fazer com que sejas livre. Tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas que são por demais fracas para aumentarem, mas tendo-as feito, não tens reconhecido como desfazê-las. Tu não podes cancelar sozinho os teus erros passados. Eles não desaparecerão da tua mente sem a expiação, um remédio que não foi feito por ti. A expiação, com E maior, tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. Foi isso que eu quis dizer quando mencionei que mesmo nesse mundo é possível escutar uma única voz. Se és parte de Deus e a filiação é una, não podes se limitar ao ser que o ego vê. O nascimento físico não é a continuação da existência do ego, porque o ego não nasce. E o nascimento é a continuação da mente que continua, porque nós somos... O filho é parte da mente do pai, parte da mente da mãe. Então o filho é o resultado da junção de dois fragmentos que se juntam para formar outra vez uma mente, no sentido de fragmento, e dá continuidade à mente do pai, porque a mente é uma só. Não tem três mentes, porque o Filho de Deus ele é unigênito. Unigênito quer dizer de um único gen, é um único gen cuja mente se dividiu. E ao se dividir pela primeira vez, parte dessa mente então fez o físico. E a partir daí ela vem se fragmentando e se reproduzindo, e reproduzindo a fragmentação. Cada vez que nasce alguém, não é o início, é a continuação daquilo que sempre teve, que é a mente. O ego, ele não continua, porque ele não nasce e não morre. Ele é parte dessa fragmentação. Então não é a continuação do ego. Mas como nós herdamos geneticamente as experiências dos nossos antepassados
que fica gravado na memória e no gene, e quando há uma reprodução, se reproduz o gene ou o gênio dos pais e dos antepassados, então pode-se dizer que o ego é herdado também nesse sentido da memória das experiências, do resultado da memória das experiências. Mas a vida, ela é contínua. Vamos dizer que nasceu de um casal, um filho com a mente separada, vai. Então existe um componente genético nesse filho. Vamos dizer que o filho nasceu, vamos dizer, já levantamos isso, mas nasceu num templo budista, lá no Himalaia, lá longe de tudo. E existe um componente genético nessa criança que vai desenvolver, é propenso a desenvolver o ego. O ego e a personalidade é a mesma coisa, porque a personalidade é aquilo que personaliza ou torna pessoal. E o ego é isso. O ego e a personalidade é a mesma coisa. Quer dizer que uma grande carga do que a gente tem quando nasce, geneticamente já está propenso à mente dividida. A mente nós já somos fruto de uma divisão da mente. A gente já nasce estragado, né? Já. Tá. Sim, porque como você fala que essas divisões vêm acontecendo, então não é só a divisão da junção do pai e da mãe, mas o pai e a mãe também já trazem outros fragmentos. Então esses fragmentos eles vão se agrupando cada vez que formam um novo ser. Tu tem uma taça de cristal e tu quebra ela, e ela se fragmenta em 587 pedacinhos. 2 pedacinhos desses se juntam e quebram mais um pedacinho de cada um. E aí colam aqueles 2 pedacinhos para formar outro. E esse que já foi formado por outro, se junta com outro pedaço, cada um tira um pedacinho desse mesmo para formar outro pedacinho. Então, por isso que a gente não pode negar as nossas origens, né? Isso, por isso que a gente tem que aceitar as origens. E aí que vai na história de que a gente não tem que negar os pais, né? Por isso que uma das leis da Igreja Católica é honrar pai e mãe. E se isso vem desde antes, se os nossos antepassados já faziam isso, e os nossos pais deram continuidade, e nós também, então nós temos contato com a nossa origem, nós temos a lembrança com a nossa origem, porque todos honraram pai e mãe. Ao passo que se nós vamos desonrando os pais, nós vamos negando a nossa origem. Mas ela continua colada em você do mesmo jeito. Ela continua, só que tu nega, então tu te faz de órfão. Tu não pode separar, por exemplo, tu pode se divorciar de um relacionamento, mas não pode se divorciar dos pais. E os pais não podem se divorciar dos seus pais. E os avós não podem se divorciar dos seus antepassados, então não há como. Mas você pode acreditar que é possível. Possível, você vai se comportar como se isso é possível, como se isso fosse possível. Então você muda o teu comportamento de acordo com a tua crença. Então a negação dos pais é a negação da origem. Quando se diz honrar pai e mãe, tem esse sentido. Lá na Índia, no rio Ganges, quando a gente vai à noite navegar no Ganges, porque tem os rituais, que é a cerimônia Puja dos Brahmanes, que cerimônia Puja significa bênçãos que descem dos céus, né? Então, quando acontece a cerimônia Puja, a gente só pode acompanhar do rio, porque ela é feita à margem do rio, de frente para o rio, porque eles agradecem, porque o rio Ganges é considerado sagrado, né?
Então eles fazem os agradecimentos do dia, todas as noites, no início da noite tem essa cerimônia, é lindíssima. E eles fazem esse agradecimento. Então a gente vai, quem quer assistir, vai pelo rio. E lá eles vendem uma velinha flutuante que é para tu acender e soltar no rio para honrar os antepassados. Então eles têm esse ritual também de gratidão aos antepassados, né? Um rito de gratidão aos antepassados. Isso que é honrar pai e mãe, honrar é agradecer, reconhecer, ter gratidão, ter amor pelos pais. Né? E hoje cada vez mais isso está se perdendo, né? Porque até outro dia uma pessoa que não tem filhos disse para mim, pois é, Jorge, não tenho filhos, quem é que vai cuidar de mim? Eu digo, bom, quem tem filhos está pensando a mesma coisa. Quem é que vai cuidar de mim se eu ficar velhinho? Porque ninguém mais quer cuidar de ninguém. Né? Não está se deixando essa tradição de que os filhos cuidam dos parentes idosos, dos pais que estão idosos. Não, ninguém mais tem tempo para isso. Ninguém mais quer. Isso é muito difícil, isso é muito trabalhoso. Isso cansa, isso estressa, isso exaure. Né? Então, de certa forma, não estão honrando os seus antepassados se pensarem dessa forma, dessa maneira. Essa questão de que quem nasce não inicia, ele continua, né? Porque o nascimento é continuação, porque a vida é contínua. Né? Mas na vida, na continuidade da vida, nesse fragmento, nós trazemos conosco, por isso também, da minha formação da Igreja Católica, se diz que nós trazemos conosco o pecado original. O pecado original. O que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que nós fazemos que, seguindo a lei de causa e efeito, como consequência ou como efeito daquilo que se deu causa, acarreta um sofrimento para nós mesmos. Isso é o pecado. E original porque é o que deu origem, é o que deu causa ao sofrimento. Então todos nós temos isso na memória. Então nós temos na nossa memória a genética de todos os nossos antepassados, isso diz a ciência, que em cada cromossomo, que é uma parte da célula, uma das partes menores da célula, está registrado. Então em cada célula tem não sei quantos cromossomos, o cromossomo é a menor parte da célula, é algo mais ou menos assim, pelo que eu me lembro da biologia, né? E em cada cromossomo está registrado 150 milhões de vezes todo o nosso código genético. Então basta pegar uma célula e ali está registrado todo o código genético. Aí dá para determinar toda a tua história e todo o código genético. O que é o código genético? Toda a tua continuidade pregressa, né? De onde você veio até aqui. Vai pegar, claro que então, desde Adão. Por quê? Porque ali está registrado a fragmentação toda. Desde, se olharmos pela ideia de Adão e Eva, então nós temos todo esse registro. Por isso que se diz que na nossa memória nós trazemos conosco o pecado original. O pecado original é a tal da separação, da fragmentação, da quebra que deu origem a depois toda a reprodução da fragmentação dessa mente. Mas todos nós trazemos parte da mente original conosco também. E o ego em si, sozinho, ele não tem vida. Por isso que nós demos continuidade ao ego, porque nós é que damos vida ao ego, nós é que alimentamos ele.
Se nós alimentamos o nosso próprio ego, então nós damos continuidade a ele. Se nós deixamos de alimentá-lo, ele simplesmente deixa de existir. Mas a mente continua. Diz que quando você devolver a tua mente, a parte da tua mente não curada, você integra a tua mente. Integrar é desfazer a separação ou a divisão. Porque aí você integra o teu fragmento, deixa de ser um frag para se unir à mente. Então você se une à mente do filho. Outra vez, lembrando da Igreja Católica, você volta à unidade com o Pai e o Filho, que você é, o Filho volta à unidade com o Pai e o Espírito Santo. Você se torna uno outra vez com o Pai e o Espírito Santo. Mas a vida ela é contínua. O que nós trabalhamos aqui é o início da vida. A continuidade da vida, que não é quando acontece o nascimento. Então o nascimento não é o início, é a continuidade. Mas a gente trabalha assim como o início da jornada nesse plano, que é a continuidade da vida, que é eterna, que não tem começo e nem fim, que é uma linha contínua ininterrupta. E a cada momento, cada mente fragmentada, que é cada pessoa individual que vive em sua mente fragmentada, tem a possibilidade de escolher se quer continuar alimentando o ego ou se quer retornar ao Espírito, a unidade do Pai e do Espírito Santo. Isso se faz a cada pensamento, a cada ação, a cada palavra. Outra vez, hoje eu estou bem católico. A Igreja Católica diz que nós pecamos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Porque quando escolhemos o ego num pensamento, quando escolhemos o ego numa palavra, numa ação, numa omissão, esse é o pecado. O pecado é aquilo que, como consequência, vai trazer sofrimento para nós mesmos. Mas você pode usar o pensamento, a palavra, a ação e a omissão para criar amor, para estender o amor, ao invés de dividi-lo pelo ego para gerar, para fazer o sofrimento. Se pensarmos assim, vigiai e orai. Vigiai os pensamentos. Cada pensamento que você deixa acontecer, você vigia. Se o pensamento não é amoroso, você deixa ele ir embora, você não aceita ele. E você trabalha com amor. Se você não consegue sair dele, porque ele vem e ele quer ocupar espaço, você ora. A oração é o veículo dos milagres. Então, vigiai e orai. Essa semana alguém disse, não, nós não precisamos de oração. Precisamos sim. O que mais nós precisamos? Porque a oração é o veículo dos milagres. É que limpa a nossa mente dos pensamentos equivocados, das palavras equivocadas, das ações equivocadas, das omissões que nós cometemos
em desamor, em atos de desamor, né? De falta de amor. Eu tenho muito falado aqui, né? Das nossas viagens, das nossas vivências, que você vai lá para os Himalaias, lá eles estão rezando o tempo inteiro. Estão rezando o tempo inteiro. Por quê? Porque mantém a mente com bons pensamentos. E isso se reproduz em boas palavras, em boas ações. E a omissão é a negação a aceitar o equívoco. E todas as instituições religiosas praticamente têm um instrumento para manter a mente naquilo que você está fazendo. Então você tem que ter a tua atenção voltada para aquilo. Então, por exemplo, o rosário católico é para você ficar contando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Você tem que estar atento ali. Que aí você reza Ave Maria, a mente tenta dispersar. Ave Maria, cheia de graça, que roupa bonita tem nessa vitrine. Então, opa, mais uma aqui. Ave Maria, cheia de graça, está passando um carro lindo. Né? A mente quer dispersar. Você tem que concentrar a mente naquilo. Você pode perceber as coisas acontecendo, você não vai deixar de perceber, mas a tua mente está ali. Você pode achar as coisas, pode ver tudo, perceber, ouvir, mas a tua mente está ali, contando as contas do rosário. Os hindus têm o japamala, os árabes têm o tasbih, os budistas também usam, acho que o japamala também, ou algo semelhante, que é o japamala budista, o japamala hinduísta. Né? Então, para quê? É um instrumento muito bom para você manter a mente assim. Quando eu era criança, às vezes, era comum se observar as pessoas com o rosário na mão, o terço, né? Andar com o terço na mão, os católicos. Hoje ninguém mais anda. Né? Que andavam e, para não deixar a mente vagar, ficavam em oração. Esse é o momento que você escolhe se você quer ficar com o ego ou se quer retornar a mente para o espírito. A todo momento temos que fazer isso. Todo momento temos que estar vigilante, porque a mente, o mundo vai puxar você para as confusões do mundo. Porque nós trazemos na nossa genética vamos dizer assim, os equívocos dos nossos antepassados e os herdamos, mas não herdamos somente os equívocos, herdamos também a beleza, a inteligência. Nós herdamos tudo dos nossos antepassados. A cor dos olhos, o cabelo, o formato do rosto, as formas físicas e os comportamentos também. Por isso que se diz tal pai, tal filho. E não é só o pai, quando se diz tal pai, tal filho, claro que o pai e a mãe são um. Assim, o filho reproduz os pais, porque ele é a reprodução dos pais, porque os pais se reproduzem no filho. Depois ele tem liberdade de acrescentar ou mudar as coisas. Mas sempre soube que se você, quando você começa um namoro, um adolescente, nos tempos, vou dizer, eu sou lá do tempo mais antigo, nessa sabedoria antiga, né? Quando se iniciava um relacionamento, uma das primeiras coisas é ir na casa dos pais da moça, para conhecer os pais dela. Aí você olha bem para a mãe, o rapaz tinha que olhar bem para a mãe. A filha é a mãe amanhã.
porque vai ficar parecida com a mãe e com os avós. Então você tem que conhecer a família para saber como é que é, porque a família é o que se reproduziu no filho. Na filha, da mesma forma, a moça tinha que conhecer a família do rapaz, a mesma coisa. Porque ali você vai começar a saber com quem você está pretendendo se relacionar. Hoje eu conheço pessoas que estão juntos há 10 anos e não conhece um não conhece a família do outro. Então, porque parece ser normal isso. Não conhecer ou não ter ligação com a família, mas é a continuidade. Então essa programação, porque nós vamos formando sistemas de crenças e alterando o sistema de crença e acrescentando crença ao nosso sistema de crença, desfazemos algumas e colocamos outras, né? E isso se vai reproduzindo. Então, por isto que quando se fala que Jesus é Filho de Deus e do Espírito Santo, que foi concebido pelo Espírito Santo, e que por isso ele tinha o poder de salvar. Salvar é reorientar, reconduzir as pessoas para o céu, porque ele não era filho da carne. Nesse sentido, ele não herda a genética dos antepassados, porque ele não é filho de uma reprodução de pai e mãe. Ele é filho de Deus concebido pelo Espírito Santo. Não tem contato físico na reprodução de Jesus. Por isso, a Virgem Maria. Não houve uma relação física entre José e Maria. Então, ele vinha apenas com a memória do paraíso. Nós temos a memória do paraíso como Jesus teve quando chegou aqui. E ele diz, eu sou um homem que se lembrou de Deus. Mas eu tenho essa lembrança de Deus e do paraíso comigo. E você também tem. Sabe onde ela está? Faz uma regressão de memória. Vai, tira todos os entulhos que tem na frente, quando chegar lá é o paraíso. Tudo que tem na frente, entre este momento meu e o paraíso, ou o céu, ou Deus, é todos esses equívocos que eu tenho registrado na minha memória, desde, vamos dizer, seguindo por essa linha de pensamento, desde Adão até eu. Entrega a tua mente não curada, porque os equívocos é a ausência de cura. Entrega a tua mente não curada inteiramente. Entrega ela, sem restrições. E pronto. Toda essa parte do ego, o Espírito Santo desfaz e cura. Mas você tem que estar disposto a isso. O que o ego faz, ele guarda para si mesmo e assim ele é sem força. Sua existência não é compartilhada. O ego, o que ele faz? Ele guarda para si mesmo e por isso sua existência é sem força. Então tudo que eu faço é meu, em todos os sentidos. Se eu fizer fortuna, isto é meu. Se eu fizer um invento, o invento é meu. Se eu fizer um penteado no cabelo,
É o meu penteado no meu cabelo. Se eu fizer um currículo, é o meu currículo, são os meus méritos, são as minhas conquistas. Tudo eu guardo para mim. E como a nossa força não vem de nós mesmos, ela vem do céu, então, se eu guardar para mim, eu bloqueio a extensão. Se eu bloquear a energia que vem do céu, ou bloquear o canal da energia, porque a energia ela vem, mas se ela parar, ela para. Então ela tem que ter um canal aberto para seguir. Se eu começar a bloquear com tudo que é meu, eu corto a conexão. Porque não passa mais a energia que vem do céu. Então, essa conexão deixa de ser estabelecida. Eu sou a flauta de bambu por onde passa a canção. Se eu começar a entulhar o bambu com minhas coisas, é meu, é meu, é meu, é meu, não vai passar mais nada. Não passa. E se não passa, não tem como chegar. O espírito é compartilhar, por isso que o ego fica sem força, porque não compartilha, tudo que ele faz é seu. É dele. Tudo que eu faço é meu. Isso é meu, aquilo é meu, tudo é meu. Outro dia entrei no elevador com uma vizinha, com um menino, pequenino, e ele dizendo: a tia é minha, o cachorrinho é meu, isso aqui é meu. Aí a mãe olhou para a gente e disse: ele está nessa fase, que tudo é dele, tudo é dele. Aí eu disse: o elevador também deve ser dele, então. Ele disse: é meu. Aí eu perguntei para a mãe: que idade tem? 4 anos. Eu disse: é bem a idade do ego, tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Para onde ele olha é meu. É quando o ego começa a se manifestar. Assim, nós continuamos o resto da existência. Nós aprendemos ali a separar tudo para mim. Tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu. Não empresto, não compartilho, é meu. Depois nós não vamos compartilhar nada, nós vamos querer guardar tudo para nós mesmos. Até mesmo nossos aprendizados. Ele não morre, sua existência não é compartilhada. Ele não morre, meramente nunca nasceu. O nascimento físico não é um início, é uma continuação. Tudo que continua já nasceu. Aumentará à medida em que estejas disposto a devolver a parte não curada da tua mente à parte superior, devolvendo as 100 divisões à criação. E para dar-te o fundamento, de modo que os teus próprios pensamentos possam realmente fazer com que sejas livre. Tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas, que são por demais fracas para aumentarem. Ele nos dá o fundamento de forma que os nossos pensamentos possam aumentar a vida. Assim, outra vez, é o que nós pensamos. Nós temos liberdade para pensar da maneira que quisermos. Podemos pensar de modo egóico ou de modo... E aqui sim a palavra espiritual faz sentido, porque o espírito é o compartilhar. O espírito compartilha tudo. Tudo é compartilhado no nível do espírito.
Tens carregado a ideia de ideias não compartilhadas que são por demais fracas para aumentarem, mas tendo-as feito, não tens reconhecido como desfazê-las. Tu não podes cancelar sozinho os teus erros passados. Eles não desaparecerão da tua mente sem a expiação, com E maior, um remédio que não foi feito por ti. A expiação tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. A expiação é um remédio que não foi feito por nós. É um remédio, ele coloca aqui, que é para desfazer os nossos erros passados. Sozinho eu não consigo. A expiação é um ato puro de compartilhar. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam: ah, Jorge, mas então eu posso pensar assim, porque o que é expiação? É desfazer através do perdão. Né? Ah, mas então eu posso pensar e dizer: ah, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu peço perdão. Em pensamento isso funciona? Olha, se a expiação é um ato puro de compartilhar, você não está compartilhando a expiação. Você está fazendo isso sozinho. Outro dia alguém me mandou uma oração mais ou menos assim: eu perdoo os meus antepassados por tudo o que eles me prejudicaram. Que era uma oração para a gente fazer. Eu perdoo os políticos por todo o mal que eles me fizeram. Eu perdoo as empresas onde eu trabalhei por todo o prejuízo que eles me causaram. Eu perdoo as instituições por todo o atraso que eles me causaram. E a gente tinha que fazer essa oração. Agora vejam. Isto é uma oração de perdão? Não, acho que você só está juntando as suas mágoas. Né? Eu acho que é mais de condenação. É. Porque eu estou julgando e condenando as outras pessoas pelo que eles me fizeram. Então eu estou botando a culpa dos meus atrasos, dos meus prejuízos, dos meus fracassos, dos meus danos nos políticos, nas instituições, nas pessoas, nos meus pais, nos meus antepassados, nos meus bisavós, todo mundo é culpado de eu estar assim. E quando passava por aí, às vezes tinha uma cigana lendo a mão, né, que elas fazem isso, né? Eu ia lá, eu não precisava me chamar não, eu ia voluntariamente. Né? Ei, quanto é para ler a mão? Ah, R$5. Pode ler a minha mão aqui, está aqui R$5. Aí ela começava: ah, você é um moço, estou vendo aqui que você é um moço de bom coração, tem duas pessoas que gostam muito de você, uma loira e uma morena, né? E estou vendo aqui que tua vida não está dando certo, tem muita inveja. Aí eu começava a rir. Mas isso é sempre a mesma coisa, né? Aí disse: dá para você ver quem é a pessoa que está com inveja, porque esta pessoa deve estar sofrendo muito. Porque a inveja causa muito sofrimento para quem tem. Né? Se dá para você ver, para a gente poder ajudar ela, para eu poder ir lá e ajudar ela, quem sabe a gente dá uma bênção, uma coisa assim. Ah, quando eu dizia isso, assim, ela já começava a rir também, né? E aí, é claro que a culpa dos meus problemas não é dos outros. Ninguém tem culpa. E ninguém é responsável, a não ser por si mesmo, porque é tudo causa e efeito. Ah, mas e a genética que eu herdei dos meus antepassados? Então, você escolhe se você quer ela ou não. Você é livre, é o que ele diz aqui. Você é livre, entrega, todos, você sozinho não consegue desfazer.
Então entrega tudo isso para o Espírito Santo. O Espírito Santo é compartilhar. Ah, mas então eu tenho um conflito lá com o Antônio. Ah, eu só vou fazer uma mentalização aqui para perdoar, para perdoar, para perdoar. Né? Mas por que, se aqui diz a expiação é compartilhar, por que a gente não vai compartilhar isso com ele? Antônio, preciso falar contigo. Aí você vai lá, fala com ele. Esclarece, explica. Aí você desfaz tudo. Você tem que desfazer o conflito com quem você está em conflito. Você não entrou em conflito sozinho. Então, você não vai conseguir sair dele sozinho. Então entrega para o Espírito Santo. Entrega tudo. Olha, eu quero entregar tudo isso para o Espírito Santo. Não quero mais. Por que eu não quero mais os erros do meu passado? Porque cada vez que eu lembro de uma coisa é só sofrimento. Cada erro, cada equívoco que eu cometi no passado, só de me lembrar eu sofro tudo de novo. Então você vê como o sofrimento está associado ao erro, ao equívoco. Eu uma vez disse uma coisa lá que eu falei, estava equivocado e falei de forma equivocada e causei um equívoco. E quando me dei conta, passei muita vergonha. Toda vez que eu me lembro disso, eu sofro. Mas não é que eu sofro outra vez. Isso é ressentimento. Ressentir é sentir outra vez a mesma coisa. Então eu sinto novamente aquele desconforto que eu senti quando eu cometi aquele equívoco. Eu não quero mais esses sofrimentos. Alguém de vocês quer? Se você ainda quer isso, com toda a consciência que nós estamos tendo, então tudo bem. Você é livre para ficar com isso ou não. Eu não quero. Quando a gente trabalhou com a ideia do agora, eu só quero o agora. Eu não quero o passado. Eu não quero o futuro. E o agora eu quero ser feliz. E que o agora seja eterno, porque o agora é o que mais se aproxima da eternidade. A ideia do agora é o que mais temos próximo da eternidade, que o agora seja eterno. Alegria, paz e felicidade. Por que eu não estou com essa paz e felicidade? Porque aquela parte da minha mente que não está curada, está comigo. Eu estou carregando isso tudo comigo. Vamos espiar isso tudo, vamos desfazer, vamos entregar isso para o Espírito Santo. Ele vai nos encaminhar para desfazer tudo. Cada conflito que você desfaz, você vai ver que resulta em paz, em alegria, em felicidade. Foi isso. A expiação tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. Foi isso que eu quis dizer quando mencionei que mesmo nesse mundo é possível escutar uma única voz. Se és parte de Deus e a filiação é una, não pode se limitar ao ser que o ego vê. Qual é o ser que o ego vê? Esse ser limitado a um corpo de pó e água,
é o corpo de Adão que foi feito de barro e que se reproduz, que barro é pó e água, e o nosso corpo é pó e água. O ego vê esse ser como um corpo limitado aos limites do corpo. A mente é livre. Mas nós não vivemos a liberdade da mente, nós vivemos os limites do corpo, porque o ego vê o limite do corpo. E não permite que a mente se sinta livre. Então a minha mente se sente presa ao corpo que diante da grandeza de Deus é insignificante. É um grão de poeira. Menos que isso esse corpo é, diante da grandeza de Deus. Se olharmos, e podemos olhar em fotos que são tiradas do espaço, o planeta onde estamos, olha de fora. Você vai ver como tudo isso é insignificante que tem aqui. Olha uma bola flutuando no espaço, cheio de bilhões de pessoas aqui dentro, todos em campo de batalha, todos lutando e batalhando pelos seus interesses próprios. Todos saem de manhã para lutar pelo pão de cada dia, para conquistar mais coisas para si mesmo. O que isso significa se você olhar de fora do planeta, aquela bola flutuando no espaço, com um monte, lá de fora a gente não olha aquela bola, olha uma foto, pega hoje uma foto em casa do planeta e olha aquilo. Imagina todas as pessoas que estão dentro daquela bola. Imagina dentro da bola tudo que você fez na vida para conquistar coisas dentro daquela bola. Aí você imprime aquela bola, ou pega numa tela, e você pega uma canetinha e você vai circundando proporcionalmente ao tamanho da bola o que é teu dentro dessa bola. Olha, essa bola aqui é meu, esse tanto aqui. Proporcionalmente, tudo isso aqui é meu, ou só isso aqui é meu. Com a pontinha de uma agulha, eu acho que eu ultrapasso tudo que eu tenho. Já vou entrando no território dos outros. Então tudo isso não significa nada. Mas o ego quer isso para si. Ele não compartilha, ele não quer compartilhar. E a mente se sente presa a isso. Aos limites do corpo e de suas posses. Não pode haver alegria, paz e felicidade enquanto pensamos assim. Essa é a parte da mente que não está curada. Todos os pensamentos amorosos mantidos em qualquer parte da filiação pertencem a todas as partes. São compartilhados porque são amorosos. Compartilhar é o modo de Deus criar e também o teu.
O ego pode te manter exilado do reino, mas no próprio reino ele não tem nenhum poder. As ideias do espírito não deixam a mente que as pensa, nem podem conflituar umas com as outras. Todavia, as ideias do ego podem conflituar porque ocorrem em níveis diferentes e também incluem pensamentos opostos no mesmo nível. É impossível compartilhar pensamentos opostos. Tu só podes compartilhar os pensamentos que são de Deus e que Ele guarda para ti, pois deles é o reino do céu. O resto permanece contigo até que o Espírito Santo os tenha reinterpretado à luz do reino, fazendo com que eles também sejam dignos de serem compartilhados. Quando estiverem suficientemente purificados, Ele permitirá que tu os dês. A decisão de compartilhá-los é a sua purificação. Todos os pensamentos amorosos são compartilhados, porque são amorosos. E tudo que é compartilhado é amoroso. E todo amor é compartilhado. Assim, quando você tem um pensamento amoroso, todas as mentes compartilham, todas as partes da mente, ainda partes, né? Porque a mente é uma só, compartilha com todos. Mesmo que as mentes estejam separadas, parte dessas mentes separadas continuam unidas em uma só mente. Assim, cada um de nós, parte do fragmento da nossa mente conserva a sua origem. E parte acredita que tem vida própria. Um pedaço da taça de cristal continua pertencendo à taça. Mas por estar separado, pode acreditar que é em si mesmo, que é alguma coisa a partir de si mesmo. Mas não deixa de fazer parte da taça. Quando eu quebrei uma taça de cristal, uma semana depois, alguém foi lá em casa e achou um caquinho de vidro, de cristal no chão e disse: "Ó, achei esse caquinho de vidro aqui." "Ah, é cristal." É da taça. Nunca vai deixar de pertencer àquela taça. Mesmo que eu jogue parte dessa taça num lixo, aqui onde estou, e a outra parte da taça eu exporte para a China, para jogar no lixo lá. As partes se acreditam separadas, mas são partes da mesma taça. Isso nunca vai deixar de ser. Assim, a nossa mente nunca vai deixar de ser parte da mente de Deus. Apenas cada um de nós cultiva consigo, em separado, o que nós aqui chamamos de ego, que é a parte que acredita que nós somos separados. Então, porque nós estamos separados em corpos, nós acreditamos que cada um é um. E esquecemos que somos uma só mente. No entanto, nós só vamos lembrar que somos uma só mente quando estivermos nós, o Filho, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Por isso se diz outra vez, hoje que eu estou bem católico, né?
irmãos em Cristo, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós só somos irmãos quando estamos em Cristo. Cristo não é uma pessoa. Cristo é a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo quer dizer Jesus, aquele que está unido com o Pai e o Espírito Santo. O Filho que está unido com o Pai e o Espírito Santo. Esse está no estado crístico. Essa é a ideia do cristão. O cristão é aquele que deve estar em união com o Pai e o Espírito Santo. Ou que busca essa unificação. Buscar é buscar a lembrança dessa união. E nós alcançamos na medida em que permitirmos que a cura aconteça, que Ele nos ensine a curar. Então, Ele nos ensina a curar quando nós entregamos a parte não curada da mente. Ele vai nos ensinar a curar. E nós vamos ser curados na medida em que permitirmos que Ele nos ensine a curar. Como que é permitirmos que Ele nos ensine a curar? Eu tenho essa parte da minha mente que não está curada, porque está cheia de insanidades. Insanidades são tudo que eu fiz de forma equivocada e sem amor, por isso são insanidades, porque me trazem sofrimento. Então, só de me lembrar da briga que eu tive com o Carlos, isso já me faz sofrer. Então, eu entrego para o Espírito Santo. E ele traz o Carlos e põe o Carlos na minha frente. Ó, Jorge, o Carlos está aí. Carlos, que milagre você por aqui. É a oportunidade. Você já sabe o que tem que fazer, né? Quando o Carlos aparecer na tua frente inesperadamente. Conversar com eles, olha, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para desfazer o conflito que aconteceu entre nós. Porque eu não consigo estar em paz enquanto estivermos em conflito. Isso me faz sofrer, isso me causa sofrimento, me tira a paz, me tira a alegria. Ele vai me ensinar e eu serei curado na medida em que eu permitir. Mas se ele trouxer o Carlos e colocar na minha frente, eu sair correndo para me esconder, não, essa pessoa, não quero falar com ela, eu tenho um conflito com ela, estou fora. Então, eu não estou permitindo que ele me ensine a curar. Então, não serei curado. Isso é o plano da expiação. Quando você o aceita, os milagres acontecem. E os milagres são o instrumento para a cura da mente, dos conflitos da mente. Que às vezes são acreditados em confusão de níveis como instrumentos para a cura do corpo. E não para a cura da mente. As ideias do espírito não deixam a mente que as pensa, nem podem conflituar umas com as outras. Todavia, as ideias do ego podem conflituar porque ocorrem em níveis diferentes e também incluem pensamentos opostos no mesmo nível. Os pensamentos da mente que está no espírito são compartilhadas porque acontecem todas no mesmo estado amoroso. Tudo que está na mesma ordem pode ser compartilhado. O que acontece no nível do ego acontece em diferentes níveis.
E mesmo quando no mesmo nível, são conflitantes entre si, porque se contrariam, se opõem entre si mesmas. Alguém disse por esses dias que o Estado e o povo é um conflito interminável, sem solução. Porque são níveis diferentes. O povo não compreende o Estado não compreende o povo. Então você veja, tem um conflito porque acontece em níveis diferentes. Mas quem pertence a esse nível de Estado, eles não têm conflito lá entre eles. E o povo que está num nível diferente não tem conflito entre eles, as pessoas do povo. Então nós temos conflito entre nós mesmos, temos conflito com outros níveis, com o nível das instituições, com os níveis de hierarquias do ego, porque o ego está dividido em hierarquias, né? Daqueles que estão governando. E estamos em conflito com tudo. Quem está mais abaixo, quem está mais acima, quem está no mesmo nível, quem está de um lado, quem está do outro. Por isso que não há como compartilhar nada. Porque tudo está em estado de conflito. Enquanto que o que é amoroso está no mesmo nível, no mesmo estado. Então tudo flui amorosamente entre todos, compartilhando a alegria, a felicidade e a paz. Tu só podes compartilhar os pensamentos que são de Deus e que Ele guarda para ti, pois deles é o reino do céu. O resto permanece contigo até que o Espírito Santo os tenha reinterpretado à luz do reino, fazendo com que eles também sejam dignos de serem compartilhados. Se só podemos compartilhar os pensamentos de Deus porque são puros, o que são pensamentos puros? Que não estão contaminados por diferentes níveis de compreensão. Trago um exemplo recém-trabalhado dos diferentes níveis do ego. Não tem como compartilhar alguma coisa com pessoas que estão em níveis diferentes. E nem com as que estão no mesmo nível de compreensão que eu, é difícil, porque cada um tem os seus próprios sistemas de pensamento e crença. Mas aquilo que está no nível de Deus é compartilhado integralmente na sua plenitude com todos. Tu só podes compartilhar os pensamentos que são de Deus e que Ele guarda para ti, pois deles é o reino do céu. O resto permanece contigo até que o Espírito Santo os tenha reinterpretado à luz do reino, fazendo com que eles também sejam dignos de serem compartilhados. E como são reinterpretados à luz do reino os nossos pensamentos? Como é o pensamento que é reinterpretado pelo Espírito? Eu tenho um pensamento aqui, assim, que o José, ele é uma pessoa muito irritante, porque ele vem aqui e ele fica me provocando para me irritar. Ai, que raiva eu tenho do José. Esse é o meu pensamento. Esse é o pensamento. Do começo ao fim, é o contexto desse pensamento que eu expressei. Como é que o Espírito reinterpreta isso à luz do reino? José está me trazendo alguma coisa
que eu tenho que aprender, que eu tenho que me refletir no que ele tem, nas coisas que ele está me fazendo, está me trazendo, que é alguma coisa que é minha mesmo. O José é meu irmão e ele é tão amoroso que eu não sei como é que ele me aguenta, porque ele quer mostrar para mim que eu tenho que curar a minha irritação. Eu tenho que aprender a curar a minha irritação. E ele vem aqui e me mostra. Tudo que ele faz é para mostrar que eu tenho algo em mim que tem que ser curado. Como ele é amoroso. Então você não é. Ele só faz coisa para me irritar. Aí você tem que pensar o contrário, não. Ele está me mostrando o caminho para eu me curar da minha irritação. Isso. Isso é, o Espírito reinterpreta os teus pensamentos à luz do reino. Na luz do reino, o Espírito diz, Jorge, o José não é irritante. Ele é muito amoroso e tenta mostrar para você que você é que é irritado. Não é ele que é irritante, você é que é irritado. E a irritação é o que não deixa você sentir a paz e a alegria. É muito engraçado porque a pessoa, ela tem uma atitude na frente de 10. 2 ficam irritados e os 8 não sentem nada. E a pessoa falou a mesma coisa, teve a mesma atitude, né? Daí claramente se vê que os irritados são só 2. É aquilo que serve em você, É, que porque cabe a na pessoa tua tem uma carapuça, mesma né? atitude. Vestiu a carapuça. É, isso. vestiu a cara exatamente. É uma ideia que se aproxima bastante de como o Espírito reinterpreta teus pensamentos à luz do reino, até purificá-los. Quando ele estiver purificado, ele permite você compartilhar. Aí entra na linha do compartilhamento. Mas tem que purificar esse pensamento. Quando você puxa essa informação toda para uma coisa prática e simples do dia a dia, que você tem que mudar, aí é uma coisa que é, sei lá, que é o ideal, né? Todos os nossos irmãos, e o planeta está cheio deles, está transbordando deles, eles são um mensageiro trazendo uma mensagem amorosa para nós. Cada um deles. Cada um de uma maneira diferente da sua forma. Cada um deles de uma forma diferente da do outro vai trazer para nós a mensagem de paz, alegria e amor. O José trouxe mostrando que eu sou muito irritado e por isso eu não sinto a paz, a alegria e o amor. De diferentes formas, outros irmãos, tão amados quanto o José, vão achar um jeito de mostrar para mim que eu tenho que curar a minha irritação. E tantas outras coisas. Até curar totalmente a minha mente. Então, quando eu entrego essa minha mente não curada para o Espírito, ele vai enviar todos esses irmãos que estão a serviço do Espírito para me ajudar na minha cura. Já ouvi dizer assim, essa mesma coisa, que quando você busca a verdade, todo o universo conspira a teu favor.
é diferente de conspiração. É. Co-inspirar é todos co-inspiram, todos Colaboram. colaboram na inspiração para a tua cura. É só você permitir. E você será curado na medida que você permitir que ele te ensine a curar. Então o José está me ensinando a curar. Por quê? Porque se o José não vem aqui, eu não me irrito. O que me irrita é esse José. Os outros não conseguem mostrar que eu sou irritado. Só o José consegue. Então, ele é o cara que consegue dizer, cura a tua irritação. Os outros não conseguem. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curado na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.